O ministro Ernesto Araújo faz publicação em redes sociais e Gilmar Mendes rebate. Reportagem de Camila Yunis. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rebateu uma publicação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. No post, o chanceler divulgou vídeos de uma emissora norte-americana que tratam do aumento dos casos e óbitos por coronavírus no Brasil, além das novas variantes e da demora na vacinação. Em inglês, Ernesto Araújo disse que a emissora entendeu errado a atual situação do país. Ele afirmou que após uma decisão do Supremo Tribunal Federal de abril de 2020, os governadores dos estados e não o presidente têm na prática toda a autoridade para estabelecer e gerir as medidas de distanciamento social. Gilmar Mendes rebateu, classificando a publicação do chanceler como fake news. O ministro do Supremo frisou que a Corte decidiu que as administrações federais, estaduais e municipais têm competência para adotar medidas de distanciamento social e, portanto, todos os níveis de governo são responsáveis pelo que classificou como desastre. Bom, na verdade, todo mundo sabe que a decisão do STF, na prática, significou uma autonomia muito maior para essas decisões drásticas que vêm sendo tomadas a contragosto do presidente por prefeitos e governadores, né? Restrições, fechamento de mercado, de bares e restaurantes, o famoso lockdown. Agora, o que mais causa espécie nisso tudo é a postura de político, de militante do Gilmar Mendes. Eu me pergunto, e quando eu li isso mais cedo, né, foi exatamente o que veio à mente, eu me pergunto como é que eu posso explicar para algum amigo meu americano que o Gilmar Mendes é um justice, um juiz de Suprema Corte e não um militante político em campanha. Olha, os governadores e prefeitos foram ao Supremo exatamente para ganhar esta autonomia, que naquele momento era a autonomia correta. Alguns estados, alguns municípios não tinham um caso, nenhum suspeita. Como o governo federal poderia agir de maneira a fechar tudo? Aí foram ao Supremo, correto? E o Supremo determinou que os prefeitos e governadores, que conhecem bem a região, é que dominassem esta porção de atividade aí contra a pandemia. O ministro Gilmar Mendes tem razão quando ele diz que a decisão do Supremo foi no sentido de que cada um tem a sua função. E é isso. O governo federal tem a sua função e está desempenhando, enviando recursos para os estados, e mandou 60 bilhões para estados e municípios, determinou a criação deste salário emergencial, muito dinheiro também, perto aí de 120 bilhões de reais, o custo total, e tomou outras medidas, como enviar equipamentos para os hospitais, pagar UTIs, e é assim que tem feito. O Supremo decidiu assim. Quem define lá o fechamento e políticas locais são prefeitos e governadores. O presidente, o governo federal, tem sim a sua função e está desempenhando. E agora é uma tentativa de mudança que eu acho possível de novo debate no Supremo. Eu, se fosse o presidente, iria ao Supremo pedir para fazer uma política nacional neste momento, aí já interferindo na federação, como quer a Constituição, que dá autonomia para os governos regionais. Aí sim seria uma mudança via Supremo para entrar lá no município e no estado e dizer: você está fechando demais, não se pode fazer isso com a população.